Esses projetos, eles são, na minha avaliação, eles são impactantes do ponto de vista assistencial, né? A você organizar o processo assistencial na rede, passando pela urgência, você fortalecendo a regionalização e você organizando o processo de assistência e atenção hospitalar, você fecha uma tríade importante no fluxo e no caminhar do paciente na rede. Então, hoje vendo aqui os produtos que foram apresentados, a gente começa a perceber que não tem outro caminho, o caminho é esse. Então, hoje, a gente conseguir atingir o trabalhador que está na ponta, não só o gestor, mas o trabalhador, um agente transformador, né? Porque todos nós somos agentes transformadores, né? Todos nós. E a gente precisa de estímulo. E eu percebi que todas essas pessoas saíram extremamente estimuladas. A gente entrou num processo esse ano de muitas mudanças e tudo isso favoreceu um resgate para todos que participaram, principalmente aqui do GEP Hall, um processo de visualização de que a gente precisa vencer algumas etapas mesmo, né? A gente estava num processo de dificuldade de entendimento da educação permanente enquanto ferramenta potencial na melhoria da assistência. Eu digo a gente estava com essa dificuldade porque nessa transição, nessa mudança, a gente termina, a gestão ela termina virando um pouco mais o foco para o que está pegando fogo, né? Para o que está incendiando. Então, quando você passa a olhar o que está incendiando e começa a entrar num movimento de compreender que aquilo ali que está incendiando tem as causas e você começa a identificar esse processo, eu estou dizendo que está acontecendo internamente na gestão, você começa a identificar que tem algumas ações que precisam ser valorizadas e eu acho que esse é um resgate para uma retomada da EP, da educação permanente, e o olhar no trabalhador enquanto agente transformador. O fortalecimento das regiões. A gente teve um prejuízo importante, né? Dos 3 projetos que nós conseguimos para aqui para Sergipe, dos que eu já citei, todos eles nós iniciamos no último triênio, já com a perda de alguns meses do último ano. Então, no último ano do último triênio, a gente conseguiu ainda ter uma produção muito boa para o tempo curto que a gente teve. Então, acho que para a secretaria já está dada essa importância, essa relevância, né? A gente está com muita expectativa de conseguir, inclusive, a manutenção dos projetos para o próximo triênio, que possa garantir para a gente um fortalecimento, né, de estruturação para conseguir tirar o plano todos esses projetos que a gente está no papel. Estar sensibilizado, para mim, já é o grande avanço. E assim, a gente conseguir sensibilizar os trabalhadores, a gente conseguir sensibilizar gestores nos outros 2 projetos, ainda que a gente não tenha conseguido a amplitude que a gente queria, mas eu acho que já foi um grande passo. Acredito que assim, quando a gente vai para a região, a gente consegue delimitar uma característica, você consegue ver as necessidades de saúde para aquela região, elas variam de uma região para outra, conforme sua condição socioeconômica e geográfica.
E quando você parte da região para ampliar para a rede, isso dá um diferencial na construção do produto, né? Então eu acredito sim que as pessoas elas ainda não compreenderam cada pessoa em seu espaço. Eu até fiz esse comentário ali na frente. É importante que a pessoa que está ali naquela sala de estabilização, naquele município, daquela região lá longe de Aracaju, compreenda que ele não está só. Ele é um ponto da rede e ele tem uma rede para acessar. Ele não está sozinho ali. Então essa articulação e essa compreensão de cada ponto de assistência, de se identificar, de olha, eu estou aqui, eu presto o meu negócio é esse, mas quando eu esgoto a minha capacidade aqui, eu tenho uma rede para acessar. Eu acho que está faltando, a gente está precisando fortalecer isso, e isso a gente fortalece em região. Quando a gente parte para a região, a gente vai para micro, a gente vai ampliando, vai dizendo, olhe para os lados, você não está sozinho, tem uma rede aqui, tem um aqui, esse aqui faz um apoio disso, esse faz aquilo. E cada um compreendendo o seu papel na rede e o papel dos demais na rede, a gente consegue fazer um fluxo bacana. E isso só o usuário tem a ganhar, né? A gente trabalhar na garantia de que a gente vai ter o acesso, que a gente vai poder garantir o acesso, que a gente vai ter o caminho nos diferentes níveis de assistência e você vai conseguir caminhar esse paciente por dentro desses níveis. Isso dá uma sensação de plenitude que a gente não conseguiria se a gente não conseguisse ver que a gente tem, que a gente não está ali isolado. Quando a gente se vê isolado, a gente se frustra, né? Eu acho que esse é o caminho, não vejo outro. A gente percebe isso, a dificuldade de compreensão do profissional que está na ponta de como é que essa rede, como é que o Estado ele hoje está organizado. Essa organização em saúde, ela ainda não está, por mais que na academia isso seja visto na academia, mas a impressão que dá é que não é, que é uma coisa distante. Quando eu estava na academia, eu não conseguia compreender, porque quando você está na academia, você ainda não trabalha. Na minha época, eu não trabalhava na área ainda, não tinha a mínima, assim, parecia ser uma coisa distante. Quando a gente vai trabalhar, e principalmente quando as pessoas elas saem e vão trabalhar em um local e elas não conseguem, elas não são treinadas, elas não são orientadas do que é aquele equipamento de saúde que ela está trabalhando, né? Eu acho que está faltando um pouquinho disso, da gente tirar isso do gabinete, e compete a gente, enquanto gestor, levar essa discussão e esse debate para a ponta. Quando a gente chama as pessoas e mostra, olha, a estrutura da organização que você trabalha é essa. Mas deixa eu te dizer qual é a estrutura da organização da rede que a sua instituição está localizada. Eu acho que aí a gente amplia. Eu fiquei pensando muito nisso outro dia desse, porque a gente teve uma experiência aqui na época quando implantou a fundação. Os primeiros trabalhadores que foram chegando na fundação, eles foram sendo acolhidos e eles tinham toda uma explanação do que era a fundação, por que ela estava, qual era o papel dela na rede, como ela estava organizada e o que era o SUS. Porque a gente coloca o trabalhador para trabalhar no SUS, mas a gente não diz a ele o que é o SUS. E a gente acredita que a academia disse, a academia não diz exatamente o que é o SUS. A gente só consegue saber o que é o SUS quando a gente está nele. E a gente começa a ter uma percepção muito maior quando a gente está na gestão, porque a gente termina se dedicando de uma maneira muito diferenciada. E eu acho que a gente tem que agora partir para um outro movimento, que é levar esse processo do que a gente já bebeu da fonte,
de saber o que é o SUS dentro de todas as suas dificuldades, limitações e da sua grandiosidade, para levar para o trabalhador, para ele se sentir partícipe. Eu acho que talvez falte isso. E quando o trabalhador ele é lançado ele passa num concurso público e vai trabalhar no SUS, ele só passou no concurso público e virou um trabalhador funcionário público. Ele não consegue compreender a dimensão de trabalhar no serviço público na saúde, né? Eu acho que o caminho é esse, e acho que a gente tem um papel importante, e hoje eu acho que ficou muito claro o processo do GEPRAL, de você levar isso para o trabalhador, para quem está lá na ponta, o cara que está atendendo ali na urgência, que ele olha para o lado e acha que ele está absolutamente sozinho, e ele não entende que ele está dentro de uma rede, compondo uma rede. Eu acho que o diferencial do GEPRAL foi isso, de chegar e tentar atingir justamente o trabalhador, tentar atingir e fazer esse processo de formação pela base.